Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 8. Diz assim: Assim, chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era tão forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se em pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um grito: Por que vem importunar Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia deste homem, espírito imundo. Durante as próximas semanas falaremos sobre libertação e cura. Temos de Deus a clara direção que precisamos ser ministrados sobre cura e libertação. Pela graça e vontade do nosso bom Senhor, a nossa igreja tem avançado. Em menos de um ano, 23 pessoas foram batizadas em nossa igreja. Semanalmente, a igreja tem 10 pontos de evangelismo, de ministração, de comunhão e discipulado espalhados na cidade. Nossas famílias têm sido fortalecidas. Casamentos têm sido restaurados em nossa igreja. Nos últimos anos, tivemos um crescimento significativo. Só nesse ano já tivemos um crescimento que chegou a quase 50%. Apesar de todo esse crescimento, o Senhor tem falado fortemente ao meu coração, a ponto de eu não resistir à voz do Senhor, que precisamos falar sobre libertação e cura. Não podemos deixar que apenas o tema crescimento e multiplicação consuma a nossa vida. Precisamos falar sobre libertação de vida. Se não ocuparmos a nossa mente com esse tema, nos enfraqueceremos no difícil trabalho de crescimento e multiplicação. Nem tampouco nós conseguiremos ministrar libertação às pessoas enquanto tivermos amarras espirituais em nossa vida. Não podemos olhar para fora sem antes olharmos para dentro. Não podemos falar apenas em resgatar alguns fragilizados e enfraquecidos, se há momentos em que nós estamos fragilizados e enfraquecidos. É tempo de olharmos com mais seriedade para o processo de libertação da nossa vida. Eu quero orar com você agora. Tua palavra foi lida, Senhor. Somente o Teu Espírito pode entrar no coração de cada um que está aqui. Somente a luz da Tua palavra e do céu pode iluminar a nossa existência. Senhor, não há palavras em mim capazes de mudar o rumo, a trajetória das pessoas que estão aqui. Na verdade, não há palavras em mim capazes de mudar a minha própria trajetória. É só o Senhor que pode vir na nossa direção. Oramos para que vivamos cura e libertação a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém.
Quando recebemos a obra de Jesus, se você já recebeu a obra de Jesus, você tem o Espírito Santo e você começa a andar com Jesus. Você inicia um processo de cura e de libertação. Quando encontramos Jesus, recebemos a garantia da salvação. A Bíblia diz que a salvação não é por obras, então não importa o que a gente faça para estar em Deus. Só estamos em Deus porque Ele primeiro nos alcançou. É Deus quem nos salva. É Jesus quem nos salva. É o Espírito quem nos convence. Nós somos apenas fruto do mover do Senhor. Temos a sensação de que decidimos, mas na verdade, quando falamos de salvação, percebemos pela palavra que o Senhor vai lá e nos resgata de um lugar de escuridão e morte e nos coloca para um lugar de luz e vida. A Bíblia afirma que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós por causa da salvação de Jesus que nos alcança. Se formos fatalizados pela morte física, nós estaremos eternamente com o Senhor. Porque quando somos alcançados por Jesus, nós somos alcançados pela salvação em Jesus. Não há medo e escuridão capazes de ofuscar a alegria da salvação. Apesar dessa gloriosa garantia, entendemos que a palavra do Senhor nos mostra a necessidade de vivermos uma transformação constante. O Espírito não chega em nossa vida e arruma tudo de uma vez. Bom seria se fosse, mas não é assim que acontece. O Espírito começa a construir na vida do homem que entende a obra de Jesus, uma obra que só vai terminar no último segundo da nossa vida. Nós precisamos compreender que apesar da salvação consumir a nossa vida e nos trazer alegria, nós não estamos prontos ainda. A Bíblia nos afirma que mesmo depois da conversão ainda nos deparamos com deformidades da nossa própria natureza. Como deformidade de caráter, deformidade emocional, deformidade na própria formação social, familiar, cultural. A Bíblia nos diz que, mesmo depois da conversão, nós lutamos contra pecados, contra vícios. Você não vai entrar no céu porque você se libertou de todos os seus vícios. Você vai entrar no céu porque você entendeu que você não pode viver sem Jesus. E por causa disso, pela fé e pelo arrependimento, você recebeu o Espírito Santo. E porque você tem o Espírito Santo, você não consegue viver degustando o pecado. Você começa a crescer, você começa a ir para a palavra de Deus e para o ajuntamento do povo de Deus. Você começa a orar, você começa a mudar a sua vida. Esse estado de pecado e destruição que pode advir da nossa natureza não tem a ver com salvação. Esse estado de pecado e destruição que advém da nossa natureza tem a ver com libertação. Teologicamente, precisamos distinguir essas duas coisas. Eu sou salvo por Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. Mas há muitas coisas em minha vida que precisam de libertação. Os irmãos estão entendendo? Amém? A Bíblia destaca o grande inimigo da nossa vida. O seu nome é Satanás. Então, para esse primeiro encontro, o tema da nossa noite é identificando o inimigo. Nós vamos falar nos próximos domingos sobre libertação e cura, e para esse primeiro encontro, eu destaco a importância de identificarmos o nosso inimigo. O processo de libertação e cura só tem sentido para quem consegue reconhecer o inimigo. Se o maior inimigo da nossa vida não representar nada para nós, nós estamos perdidos. A nossa luta já está encaminhada para a derrota. Mais sério do que a sua natureza viciada, mais sério do que a minha natureza viciada,
É o inimigo que está tentando nos destruir através da nossa natureza. Se você se vê como alguém inapto, cheio de deformidades, você não consegue seguir o que a sua mente, que o teu propósito espiritual lhe propõe. Se você luta contra si mesmo todos os dias, porque você não quer seguir os passos que a sua natureza aponta. Entenda que mais sério do que a nossa natureza é o inimigo que está ao nosso derredor, que está próximo de nós, tentando usar a nossa natureza para destruir, pisar em nossa vida. A Bíblia nos diz: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. O diabo está à sua volta tentando destruir a sua vida. Como funciona isso? Eu queria ler mais um texto com vocês. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A Bíblia nos diz que o diabo está tentando destruir a nossa vida. Nós precisamos reconhecer que a necessidade de nos libertar de muitas coisas que estão sendo instrumentos nas mãos do diabo. Eu não estou falando se você é salvo ou não. Eu estou falando que o nosso inimigo está se aproveitando das nossas dificuldades. Eu queria que você soubesse que a Bíblia diz que o diabo tem estratégias para destruir a sua vida. A Bíblia diz: permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Querido irmão, abra os teus ouvidos. O diabo conhece você. Você sabe que nós não temos o hábito de dar ibope para o diabo. Mas nessa noite, eu gostaria que você considerasse essa pessoa maligna, comandante de um grande exército, que tem você como centro de suas ações. O diabo conhece você. Ele não se cansa de estudar a sua vida. Ele sabe que horas que você sai para trabalhar todos os dias. Ele conhece o caminho do seu trabalho. Ele sabe quem divide o ambiente de trabalho com você. Ele conhece as fraquezas das pessoas que trabalham com você. Ele sabe, ele conhece o teu passado. Ele conhece os teus erros. Ele sabe do que você gosta e do que você não gosta. O diabo sabe aonde você olha, o que você vê na internet, o que você vê com os amigos, o que você fala com os amigos. O diabo colocou soldados malignos para vigiar você todo o segundo da sua vida. Não há nada que possamos fazer para que o diabo desista de nós. Ele não vai desistir de você. Ele vai usar estratégias, segundo a Bíblia, para destruir a sua vida. E ele vai fazer questão de estudar minuciosamente a sua vida. Como ele sabe que ele é um derrotado e que o tempo dele está acabando, ele não perde tempo. Ele não dorme. Ele não se cansa. Ele é encardido e a cada dia que passa ele fica mais furioso e desesperado. Ele está mirando a sua vida.
O valor que você vai dar para essas palavras não pode ser determinado por mim, mas você precisa saber que o diabo está mirando a sua vida. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo entra em nossa vida e depois que o Espírito Santo entra, o diabo se afasta. O diabo desiste. O diabo se torna inofensivo. Mas o Espírito Santo disse através de Pedro: permaneçam firmes contra as estratégias do diabo. Qual a importância que você dá, independente do tempo de caminhada com Jesus que você tem, para as estratégias do diabo contra você? Irmãos, nós precisamos dizer todas as manhãs para nós mesmos: o diabo tem estratégias para acabar com a minha vida hoje. Ele vai colocar aquela pessoa no meu caminho para que eu caia. Ele vai colocar aquela tentação diante dos meus olhos para que eu mergulhe na impureza do pecado. Qual é o final de quem ignora o inimigo? Principalmente se esse inimigo é absolutamente cruel. Qual é o final de quem ignora o inimigo? Qual é o final de quem ignora o inimigo? Principalmente quando o inimigo está muito próximo de você e está aparelhado por um exército numeroso e muito bem treinado. Eu quero dizer a você que você não pode ficar entretido com os desejos do seu coração, se esquecendo que você está em constante batalha. A batalha diz respeito à preservação da sua própria vida. O texto que nós lemos de Efésios 6 nos diz que o diabo tem estratégias para nos destruir. Outra coisa que eu quero citar do texto de Efésios 6 é que a Bíblia nos diz que lutamos contra um exército espiritual. Como é que funciona? Alguém pode pensar. A Bíblia diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos. O seu grande inimigo não é a sua própria vida. Você pode repetir comigo? O meu inimigo não é a minha própria vida. Vamos lá? O meu inimigo não é a minha própria vida. A sua estrutura humana pode se voltar contra você, mas o grande inimigo da sua vida é o diabo. Se o nosso grande inimigo fosse nós mesmos, talvez uma caminhada terapêutica, um bom lazer e uma boa viagem poderiam nos salvar de todo mal. O nosso grande inimigo não consiste em nós mesmos, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne. O nosso grande inimigo não é sangue. O nosso grande inimigo atua no mundo invisível. O seu inimigo não é o próximo também. Embora o próximo pode ser usado também para destruir a sua vida, mas o grande inimigo que vai estar por trás do próximo é o diabo. Ele pode até usar o próximo, mas por trás de tudo está a mente do diabo. A Bíblia nos diz que nós lutamos contra, número 1, governantes. Algumas versões denominam como principados. A palavra grega para principados é archás. Tem a ver com líderes ou governantes de uma organização. Então, quando a Bíblia se refere a principados, ela está se referindo a um reino satânico bem organizado, cujo chefe é o próprio Satanás. A palavra principado tem a ver com uma espécie de jurisdição, uma área que é controlada por alguém.
É como se fosse um país, como se fosse um lugar, um estado onde há um governante. Isso quer dizer que há príncipes governantes no reino maligno. Isso quer dizer que estamos inseridos numa jurisdição satânica, governada por demônios. Existe um governo maligno próximo de nós. Há soldados designados pelo grande chefe Satanás para ganhar território. Há soldados malignos designados por Satanás para ganhar território em nossa casa. Há soldados designados por Satanás para ganhar o nosso bairro, para ganhar a nossa cidade. A Bíblia diz que nós lutamos contra principados, contra um governo maligno, que é muito bem organizado e articulado. O diabo não é onipresente, ele não está em todo lugar, mas ele tem muitos representantes. Ele tem o seu exército, que é muito numeroso. A Bíblia também nos diz que lutamos contra autoridades. Algumas versões denominam como potestades. A palavra grega para potestade é exousias, que traduzido para o português significa autoridade. Isso quer dizer que os demônios, colocados no território onde nós estamos vivendo, têm autoridade para cumprir qualquer ordem de destruição de Satanás. Então, nós vivemos lutando contra potestades, contra autoridades do mundo espiritual que tem um comando. E esse comando tem autoridade e dá, outorga, oferece aos soldados malignos também autoridade para eles. Além de lutarmos contra um governo organizado espiritualmente, que é bem distribuído e articulado, o grande fato é que esse governo tem autoridade e domínio sobre o mundo. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 4 que o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. O Deus desse mundo. Conclusão. Nós precisamos identificar o nosso inimigo. O objetivo dessa noite é explicar mesmo, com um certo grau de detalhes, o que a Bíblia fala sobre o nosso inimigo. Se o diabo tem muitas estratégias para acabar com a sua vida, Jesus já derrotou todas elas na cruz. O diabo, ele é um perdedor. Se há sobre a sua vida um forte exército maligno, potestades, principados, autoridades espirituais, que querem esmagar a sua vida, a sua casa, o seu futuro. A Bíblia diz em Mateus 28, Jesus dizendo aos discípulos, ele bate na mesa e diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu estarei com vocês todos os dias, que é o próprio Espírito Santo. Jesus está conosco. Jesus pisou na cabeça do diabo. Jesus usou a cruz para vencer a morte, para vencer todos os intentos dessa corja maligna, traiçoeira, chamado Lúcifer e seus demônios. Jesus é mais forte. Ele já venceu toda a força do exército maligno, quando morreu na cruz e ressurgiu ao terceiro dia. O que nos resta então, queridos irmãos? Eu digo a você que faz parte dessa igreja, você que está visitando hoje a nossa celebração, eu digo a você, o que nos resta? Resta-nos lutar. Lutar, lutar. Porque o diabo não vai se afastar de nós. Em Efésios 10, 6, a partir do versículo 10, o texto diz que nós precisamos nos revestir de uma armadura. Não podemos deitar numa rede e viver a vida espiritual de qualquer jeito, tanto faz.
Você não pode entender ou colocar no teu coração as palavras que você está ouvindo agora como uma mera orientação estimulante para a sua vida religiosa. Eu estou falando de algo que diz respeito à preservação da tua vida. E se você não acreditar nisso, o tempo vai provar a você que você está na mira de um exército maligno que quer acabar com a sua vida. Jesus está em nós, mas Ele mesmo diz que nós precisamos lutar contra o inimigo. Em Mateus 26 Ele diz: vigiai e orai para não entrar em tentação. A mensagem é muito clara. Nós temos que lutar contra o inimigo. Quais são as estratégias do inimigo para acabar com a sua vida hoje? Lute contra elas. Pegue as armas espirituais. Junte-se ao exército de Jesus, que é a igreja. Vigie no trabalho, vigie na rua, vigie em casa. Lute, lute, lute. O inimigo se aproveita de brechas que damos. É por isso que a partir desse domingo, de hoje, nós vamos iniciar essa série de mensagens. A partir de hoje, nós vamos começar a identificar as áreas da nossa vida que precisamos cuidar para não perdermos a batalha com o inimigo. Então, a partir do próximo domingo, nós vamos começar a tratar sobre temas relacionados às brechas que nós damos para o inimigo nos atacar. Irmãos, se o inimigo quer destruir a nossa vida, se há um exército contra nós, nós precisamos fechar as portas que ele pode entrar. Como fazemos isso? Cuidando da nossa postura diante da nossa vida. Familiar, profissional, ministerial, social. Já somos vencedores, mas temos que lutar. Que Deus nos ajude. Vamos buscar libertação espiritual em nossa vida. Certa vez Jesus olhou para uma das igrejas. Está em Apocalipse capítulo 2. Ele olhou para a igreja de Éfeso e disse: olha, vocês têm boa aparência, vocês têm fama, mas vocês perderam o primeiro amor. Perder o primeiro amor é jogar as armas em um campo de batalha. Se você foi alcançado por Jesus, você precisa intensificar a sua luta espiritual. O diabo pode acabar com você. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5, que o diabo não pode tocar em nós. Mas a mesma Bíblia diz que se nós não vigiarmos, o diabo acaba com a nossa vida. Que tipo de discípulo vai desconsiderar a ordem do mestre e, ao invés de ficar em vigilância, em luta espiritual, vai abrir as portas para que o inimigo entre? Jesus precisa que você tome cuidado em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os lugares, porque o diabo não está brincando. E a palavra dele a mim e a você nessa noite é que a gente transforme o nosso coração à luz de sua palavra num coração de valente, de lutador e de bom soldado. Identifique as áreas da sua vida que o diabo quer se aproveitar. E não falte, por favor, nos próximos encontros. Nós vamos ver várias áreas muito importantes que são portas para o nosso arqui-inimigo entrar em nossa vida. Que Deus nos ajude. A Ele nosso louvor. E dele dependemos.
em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu sei, Pai, que o diabo não está brincando. Eu sei, Senhor, que ele tem um exército numeroso. Os meus irmãos e eu sabemos que ele quer destruir a nossa vida. Mas nós sabemos também, Senhor, que a Tua palavra nos faz mais do que vencedores em Jesus. E essa vitória tem a ver com a preservação da nossa vida e de tudo que há de bom em nós. Essa vitória tem a ver com a construção da nossa casa. Essa vitória tem a ver com a nossa saúde em todos os âmbitos da existência. Essa vitória tem a ver com a paz, com a alegria, que são expressadas na pessoa de Jesus e nos discípulos seus. Ó Deus, há muitas áreas em nossa vida que precisam ser ajustadas, para que todas as brechas e portas sejam fechadas. Senhor, se o diabo está ao nosso derredor tentando nos destruir, se Satanás tem potestades, principados, direcionados em nossa casa, direcionados em nossa vida, nessa noite, nós pedimos ao Senhor que toda a obra satânica que está apontada para nós possa se enfraquecer e cair em nome de Jesus. Nós pedimos agora cobertura espiritual sobre nós. Nós pedimos, Pai, que o Teu sangue desça sobre nós, que as nossas fraquezas, as nossas paixões, os nossos vícios, tudo aquilo, Senhor, que pode ser configurado como uma porta para o inimigo, que em nome de Jesus Cristo possa se desfazer em nós, possa ser diluído em nós, que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos nessa noite. Senhor, que todos saiam daqui conscientes de que há um inimigo ali fora tentando acabar conosco. Que todos saiam daqui conscientes de que nós não estamos brincando. Que todos aqui saiam conscientes de que precisamos conhecer mais a Tua palavra, que precisamos orar mais, que precisamos estar mais em comunhão com a Tua igreja, que precisamos cuidar mais do coração, da mente, dos olhos. Que todos nós saiamos daqui conscientes de que há lá fora o leão rugindo para acabar conosco, mas que não apenas esse sentimento possa se instalar em nós, mas que também em nosso coração o sentimento de proteção, de cuidado, possa ser evidentes em nós, e que possamos descansar no Senhor enquanto lutamos intensamente contra o nosso inimigo. Não vamos perder, Pai, não vamos perder, em nome de Jesus.